Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Falando em Fraude, o novo podcast da Serasa Experian sobre prevenção a fraudes. E por aqui a gente vai receber grandes especialistas e empresas referências do mercado para mergulhar nesse universo, discutindo principais tendências, desafios e novidades. Convido você a se inscrever no canal da Serasa Experian no YouTube e também as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade, porque a gente está só começando e vem muito conteúdo legal por aí. Bom, o tema de estreia do nosso podcast é Account Takeover, também conhecido como ATO, aquisição de conta, invasão de conta, roubo de conta. Independente do nome escolhido, é um tema que tem causado muito problema para as empresas, a ponto de 6 a cada 10 tentativas de fraude que a gente identificou na Serasa Experian via inteligência de dispositivos estão relacionadas a esse tema. Então, para mergulhar nesse assunto do roubo de conta, eu recebo aqui 3 convidados muito especiais. Gustavo Monteiro, diretor de soluções IDNF da Serasa Experian, Rodrigo Monteiro, gerente de crimes financeiros e especialista, e o Lee, head de prevenção à fraude na XP. Sejam muito bem-vindos. Guga, se puder, uma breve apresentação. Beleza, valeu, Edu. Meu background é em cibersegurança, né? Eu comecei trabalhando na Tempest, depois a gente fundou o Alarm, né? E tive um desvio de foco um pouco mais voltado aqui para a prevenção à fraude. E agora, com a aquisição do Alarm pela Serasa, eu estou responsável pelas soluções de IDNF, em especial de inteligência de dispositivo. Legal, obrigado por ter aceitado o convite. Rodrigo, bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sempre trabalhei com a parte de dados aí, caí na parte de prevenção, passei pelo Mercado Livre, PicPay e hoje estou numa grande instituição bancária. Olá, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar e contribuir com um tema tão relevante para a nossa sociedade. Eu tenho uma experiência aqui de 20 anos no mercado financeiro em prevenção à fraude, já passei por algumas instituições, desde grandes bancos até fintechs, então acumulo aí bastante exemplos que eu espero que possa contribuir aqui com o tema. Obrigado. Bom, gente, o primeiro tema aqui que a gente vai abordar é justamente como eu trouxe na introdução, né, ITO, 6 a cada 10, assim, uma fraude que vem sendo muito aplicada pelos fraudadores. Então, eu queria saber, começando por você, Li, essa questão do desafio mesmo, do tamanho do prejuízo que o ITO tem causado às empresas, que vai além do financeiro, né? Tem toda uma questão de reputação também. Gostaria que vocês falassem sobre isso. Claro. O problema da invasão de conta, como é conhecida aqui, né, popularmente, a gente fala de invasão de conta, é algo que não é novo, tá certo? Eu acho que é algo que desde quando, assim, há 20 anos atrás, ele já existia. Quando a gente pega ali cartão de crédito, era bastante conhecido que era invasão de conta, quando o criminoso conseguia alterar o telefone, o endereço e pedir um novo cartão. Então, tradicionalmente, a gente chamava invasão de conta, que continua, mas obviamente em proporções muito menores. Então, esse problema ele veio se modificando, né, e se adaptando ao mundo digital e tudo mais. Ele continua em alta, só que de uma forma diferente, né? Hoje o problema ele continua gerando impacto financeiro de forma diferente. A gente vai abordar um pouco aqui de como que está acontecendo isso. Tem um impacto reputacional que não pode ser desprezado, mas eu acredito que o grande impacto hoje é na questão da experiência, né? Então, a competitividade no mercado está cada vez maior, a gente tem um tema de principalidade que é de interesse de todas as instituições, e eu acredito que esse assunto ele é um complicômetro nesse sentido, né? A instituição que não levar em consideração, coibir esse problema, além de ter os prejuízos financeiros, ainda vai ter o prejuízo de perder o cliente, né? Então, eu acho que esse é um tema de extrema relevância. Concordo completamente com o que ele falou. Acredito que o tema de invasão de conta é um tema que incomoda um pouco. A gente trabalha, geralmente, como eu falei, em dados, né? A gente identifica lá os comportamentos. É uma parte super relevante e a gente consegue atrelar essa complexidade de todas as variáveis e fazer a identificação para criar ali aquele trigger, aquele alerta, né, que a gente consegue verificar e mandar uma suspeita de invasão de conta para conseguir inibir esse tipo de ataque, ou então o fraudador tentando coibir uma vítima ali e ter esse acesso à conta. Então, acho que é um tema muito relevante para ser tratado aqui pelo videocast e muito bacana. Guga, a questão do ATO tem a questão da técnica, né, que são várias, né, que o fraudador pode usar para efetivar o ATO, né, seja desde engenharia social, antiga, velhas técnicas de manipulação, até o próprio furto, roubo de celular, como a gente falou até antes do episódio, na nossa conversa prévia. Mas além dessa questão das técnicas, eu queria que você trouxesse também a questão de que muita gente ainda atrela o ATO ao login, né? Mas, assim, coisas corriqueiras, assim, numa sociedade digital, tipo, trocar de celular, eu resetar minha senha, é um sinal de ATO, principalmente quando tem mais outros elementos suspeitos ali. Queria que você falasse um pouco sobre as técnicas, mas também essa questão da jornada. Claro. Eu acho que tem um pouco do que ele comentou, né? Eles foram, o roubo de conta ele foi sendo modificado ali
ao longo da história da internet, em que você passou a ter vários canais de interação com os clientes, né? Então, no início, você basicamente tinha login e senha para acessar um webmail, um site específico, né? Depois, aquilo ali se transformou em uma infinidade de possibilidades e o roubo de conta passou a, né, não estar só atrelado ao login. E aí você tem casos, por exemplo, de reembolso, você tem casos de alteração cadastral, os aplicativos passaram a dar muito poder para o usuário, né, e muita autonomia, né? Então, você tem uma troca de dispositivo que ela é completamente sem fricção, né? Antigamente, você eventualmente precisaria provar que você trocou o dispositivo, seja indo numa agência, no caso de banco, ou seja, provando documentalmente, né, que se trata de você ainda. E não é o objetivo hoje, né? Como a gente falou, tem uma relação direta, né, entre prevenção à fraude e negócio, né, que não pode ser desprezada, e a experiência do usuário está dentro dessa disciplina do negócio, e que fez com que o roubo de conta ele tivesse presente ou possível de ser feito, né, em várias etapas da jornada. Então, entender, né, a jornada e tentar fazer uma prevenção o mínimo, causando o mínimo de fricção possível é indispensável. Perfeito. Rodrigo? Eu diria que essa parte de frictionless é uma parte bem relevante, mas eu até mudaria um pouquinho, até para complementar, a parte de direcionar a fricção, né? Então, acho que existem diversos fluxos que você pode seguir de acordo com o comportamento do cliente. Então, você pode aplicar uma fricção específica para aquele cliente que você identifica aquele comportamento que é inusitado. Ou seja, o cara está acessando de uma geolocalização que ele nunca partiu, não é uma localização segura, ou então está se conectando de um Wi-Fi ou qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que identificar esses comportamentos do cliente, conseguir pegar aquele ponto de diferença, que é um outlier, e aplicar aquela fricção direcionada é o ponto melhor para você conseguir identificar uma invasão de conta. E aí você inibe aquele tipo de fraude. Sim, sem dúvida. Hoje, falando especificamente do desafio sobre esse tema, eu entendo que o desafio ele não é mais tecnológico, ele já foi. A gente, algum tempo atrás, há 10 anos atrás, a discussão estava muito em torno de quais são os melhores mecanismos. E a boa notícia é que a gente evoluiu muito nisso. Tem muitas soluções muito boas, capazes de identificar o desvio comportamental ali, seja pela habitualidade, pelo perfil transacional. Qual que é o problema hoje? O problema é comportamental. O Rodrigo comentou aqui alguns parâmetros. Só que a gente vive uma situação de account takeover induzida, isto é a pessoa que está ali comandando toda a operação, é ela que está acessando sua conta dentro dos parâmetros habituais, só que ela, por detrás desse processo existe uma engenharia social. Como se fosse uma marionete, né? Exatamente. Eu digo o seguinte, eu costumo dizer, popularmente no dia a dia, a gente tinha que estabelecer ali algumas nomenclaturas, que é a hipnose, né? Então, é aquela coisa de que, algum tempo atrás, o sonho de quem trabalhava em segurança, o Google deve lembrar, o Rodrigo também, era assim, olha, quando chegar a biometria, quando chegar o token dinâmico, a gente ficava esperando a bala de prata, e todas essas tecnologias chegaram muito bem. Só que depois a gente percebeu que o comportamento começou a comprometer tudo isso, tá certo? Então, hoje o nosso desafio dentro desse comportamento, como é que a gente descobre que o cliente, o usuário, está agindo dentro dos padrões da normalidade, mas sob essa influência de engenharia social. Então, o aspecto hoje de desafio é o comportamento. E o Google comentou sobre a experiência. Então, assim, como é que a gente identifica isso, não abrindo mão de uma excelente experiência de uso ali dos recursos, das transações, é um grande desafio. Né? Só que a gente não pode desistir desse desafio. Exato. Se poder complementar o que ele comentou, eu acredito que a tecnologia ela avançou para a gente, super de acordo, mas também avançou para os fraudadores, né? E esse é um ponto. O ganho de escala de engenharia social por parte dos fraudadores também cresceu muito. Então, o cara antes ele fazia uma engenharia social com uma pessoa, agora ele faz com 1.000 pessoas de uma forma automatizada. Inteligência artificial. E aí, se ele converter 1% dessa galera e dessa 1%, ou sei lá, outros 10% realizarem a transferência, né? Ele já consegue ali lucrar o que ele lucrava antigamente quando não tinha tecnologia. Então, é um ponto super relevante ali. Sim. Inteligência artificial deu uma escala também, né? Exato. É um tema que está bem... Podemos até abordar no episódio só, mas assim, esse chat GPT da vida, né? O cara fazia um e-mail de ficha ali, escrito em português tudo errado, ele joga uma ferramenta dessa, dá vazão para complexo. Né? Eu acho que até a própria pandemia, né, acelerou um pouco a saída para o online.
E aí, até uma questão mais, talvez, antropológica, né? Em conjunto com o comportamento do brasileiro de ir em rede social, muitas vezes criticar uma marca, né? Ou pedir ajuda, essa informalidade ali na relação, muitas vezes facilitou também o comportamento do fraudador, né? Que identificou ali uma possibilidade de conseguir subverter aquele canal, né? Justamente por conta do comportamento que muitas vezes a gente tem e também, às vezes, com um foco muito grande nessa necessidade de ter, às vezes, uma renda extra, um emprego. Né? Então, a conjuntura social, eu acho que também contribui, né, para que existam mais formas de subversão, né, de usar a engenharia social. Então, facilitou um pouco. E existe um modus operandi que chama pig butcher, que é onde o fraudador ele direciona a engenharia social dele. Então, ele identifica uma pessoa com potencial, com um valor de monetário alto, e ele direciona aquele engenharia social para captar aquele valor. Então, ele vai lá, vê qual que é o perfil dele no Facebook, se é aberto no Instagram, vai olhando todas as redes sociais para conseguir criar uma engenharia social que a pessoa caia mais facilmente. É exatamente o que você falou, Renato. Esse ponto do Pig Butcher é bem interessante. A gente estava fazendo... Teve o Vision agora, da Serasa Experian, lá na gringa, lá, um evento com os executivos falando... Trouxeram muito essa fraude também, tá lendo, até pegando a Europa ali, o mercado norte-americano tá bem complicado. Gente, falou tanta experiência que tem agora um espaço só para a gente falar disso. Rodrigo, a gente está num ambiente, numa sociedade que 8 a cada 10 transações financeiras são digitais já. Isso segundo a última pesquisa Febraban do ano passado, já deve sair uma outra que sai, esse número até aumentou. 8 a cada 10 são digitais, a maioria usuário legítimo, bom. Só que aí é o desafio, né? Como é que a gente vai pegar a minoria, o fraudador, sem impactar esse usuário bom, né? E além disso, tem a questão, a gente coloca lá um monte de validação. Além de gerar o atrito, causar fricção, tem um custo para as empresas também alto, né? De colocar uma etapa ali que, tecnicamente, nesse caso, não seria necessário. Então, eu queria que você... É difícil, mas trouxesse um pouco esse equilíbrio mesmo, ROI, experiência do usuário e fraude. Acredito que eu já falei um pouco antes sobre a questão de direcionar essa fricção, né? E a segmentação e o equilíbrio entre esses dois, a parte de fraude e a parte da experiência, ela é muito próxima. Eles têm que conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio. Porque, de fato, se você criar uma fricção, se você não quer ter fraude, você pode zerar ali, você não aprova nada e acabou a fraude, mas... Acabou o negócio. Acabou o negócio, exato. Então, a ideia realmente é conseguir identificar quais são os pontos de fluxos que você vai colocar, vai diversificar e pulverizar ali dentro do comportamento e ver qual vai ser o challenge que você vai aplicar em cada tipo de ação, né? Porque, às vezes, um tema, você não precisa fazer um challenge mais forte ali de biometria ou colocar um challenge mais... o que a gente fala tem a possibilidade de você fazer um challenge sem até que o cliente saiba. Então, você verifica... Silencioso, né? Silencioso, completamente. Então, tipo, você consegue tomar mais risco, né? E verificar se ali tem, tipo... Você pode aceitar, de acordo com o seu apetite, aceitar fazer aquela transação ou não. Então, acho que encontrar esse ponto de equilíbrio nas suas transações é o mais importante. Exatamente. E esse ponto aqui que o Rodrigo comenta, assim, esse equilíbrio, eu acredito muito no dado. Exato. Assim, sem dado, a gente não consegue entregar uma boa solução. Tem a tecnologia, então, novamente, a tecnologia, do seu ponto de vista de autenticação, ela está super madura. A gente tem aí para escolher. Todas elas entregam bons resultados. Só que não podemos usar a tecnologia de autenticação, por exemplo, indiscriminadamente, tá certo? Eu preciso ter alguma coisa que me direcione em que momento faz sentido utilizar aquela tecnologia para não perder esse valor, né, de uma experiência fluida. E aí o dado é determinante. Se a gente não investir cada vez mais em dado, em conhecer o comportamento que é fraudulento e o comportamento que não é fraudulento, para você encontrar essa diferença, a gente não consegue vencer essa batalha. Então, eu acredito muito no dado, porque é o dado que vai ajudar você a entender que, apesar de ser o cliente, o resultado do contexto, ele aponta para uma situação de fraude. Então, assim, por isso que eu convido aqui todo mundo que tem interesse de explorar o mundo de prevenção de dados, venha com esse viés de manipular dado, de entender dado, porque os dados nunca mentem. Exato. Os dados dizem a verdade. Contra dados não há argumento. E eu acho até que essa correlação, né, ali, de dados de outras frentes de negócio, muitas vezes, né? Não ser só restrito ali à prevenção à fraude, né, o dado do dispositivo, da biometria, mas também de você utilizar dados de outras áreas que possam te ajudar a tomar uma decisão. Claro.
né? Eu lembro muito de um caso de troca de dispositivo, né? Que você faz ali uma inferência se a pessoa é ela, apesar da troca de dispositivo. Exato. E que você pode se pautar por informações de dispositivo, de geolocalização, mas que no momento seguinte àquela troca, você valida pelo comportamento de negócio dele. Né? Então, isso tudo ganha força e você consegue ser mais assertivo, como o Rodrigo falou, até evitando a fricção no usuário bom. Né? Acho que o grande objetivo, né, você não impedir o negócio, você garantir a principalidade, né, você fazer com que o usuário se mantenha ali dentro daquele ecossistema e que você, acima de tudo, também prejudique o fraudador. A experiência do fraudador tem que ser prejudicada, porque senão ele ganha escala e o negócio descamba. Né? Exato. Totalmente. Acho que é muito ponto a ponto, né? Porque fraude, acho que ele está em todo o ciclo de vida da transação, da experiência do cliente. Então, ele é super sensível, vamos supor. Se a gente tiver algum problema, o time de fraude geralmente ele identifica, caiu a aplicação e tudo mais. Então, ele está muito atrelado a todos os pontos ali dos stakeholders dentro da empresa. E essa comunicação entre elas, tipo, a pessoa que está sofrendo fraude, ela vai abrir uma reclamação. O fraudador vai abrir uma reclamação também. Então, acho que ter esse ponto de contato com legal, quando tiver um processo judicial de um cliente que sofreu uma fraude, ou então todo o ciclo de vida ali de toda a transação, da experiência do usuário, ele toca todos os pontos. Essa experiência de prevenção à fraude, ele está do começo ao fim. Então, acho que tem total sentido. E só acrescentando aqui um ponto, a fricção, né? Ela em algum momento ela vai existir. E é o que a gente costuma dizer, algumas métricas, né? Que é o hit rate, o IFP, que é o índice de falso positivo. Qual que é o parâmetro, o KPI que vai calibrar que se a sua estratégia está boa ou não. E quase sempre o melhor indicador é 1 para 1. Né? A cada situação que você identifica que é suspeita, se confirma a fraude. Mas isso não é uma realidade. Né? Se você quer ter uma detecção mais ampliada, você vai ter que ter apetite para conviver com um indicador um pouco mais elástico. Mas qual que é o ponto? O ponto eu sempre converso bastante com a equipe. Eu falo assim, olha, qual que é a melhor estratégia de fricção? É aquela que mesmo você tendo esse falso positivo, o cliente vai ter ali, ainda que inconscientemente, ele vai ter assim, faz sentido, certo? Então, você gera fricção, você erra porque vai ter uma margem de erro, entretanto o cliente vai olhar e falar assim, pô, faz sentido, olhando toda a configuração. Quem aqui já não foi fazer alguma coisa muito fora do padrão e ficou com aquela sensação, pode ser que barre. E fora isso, você dá uma percepção de segurança para o cliente. Exato, então, gera valor. Acho que foi desmistificado o tema de que ficar gerando a fricção é ruim. Acho que ela sendo direcionada, que nem eu falei, é o ponto principal, porque você gera confiança para o cliente. Então, o cliente entende que aquela fricção que foi pontual e que faz sentido, gerou... Ele pode pensar, putz, se eu tivesse sofrendo uma fraude, eu seria comunicado, eu não teria esse tipo de problema. Então, acho que criar essa relação de confiança com o cliente é primordial. Eu só acrescentaria que, assim, não peça para ligar na central. A gente tem que ter uma forma do cliente se auto-resolver. Então, a partir do momento que não de fato, um alarme falso, não era uma fraude, mas era um comportamento que alertou, que a resolução seja na lógica do autosserviço. Com ressalvas, né? Porque a facilidade para o cliente também é uma facilidade a ser explorada pelo cliente. Uma vulnerabilidade que pode abrir. Exatamente. É bem interessante esse ponto. Até dando um spoiler, a gente vai lançar no Febraban Tech um estudo. A gente apresentou uma pesquisa mesmo. Apresentou lá o que você considera mais importante: experiência online, segurança, privacidade, experiência. Segurança para os respondentes está acima. Exato. E até me surgiu essa curiosidade, eu até perguntar para vocês já me responderam, que se vocês enxergam esse movimento de, às vezes mandar a biometria ali, o usuário encara como positivo, porque, estão validando aqui, estou fazendo uma coisa meio diferente, troquei meu celular, tá tudo bem, para ver se não alguém invadindo minha conta. No setor financeiro, em especial, acho que o pessoal espera mesmo, espera. Eu preciso de uma robustez ali no processo, né? Você se sente até aliviado, né? Só precisa funcionar, né? Porque se você vai fazer autenticação e a autenticação falha, aí tem que funcionar. E isso é um ponto interessante também, né, Li? Porque, por exemplo, a biometria, né? Tem certos públicos que têm dificuldade com biometria. Às vezes um pessoal mais velho, mais idoso, ele tem dificuldade. Então, você gerou ali uma confirmação, uma possibilidade dele confirmar a identidade dele, mas apesar de tudo, para aquele público, né, pode causar ainda uma fricção maior do que deveria. E tem um agravante de que é um público mais vulnerável. Então, para fraudador também é um tema que eles estão mais vulneráveis, né? Então, eles podem ser coagidos de forma mais fácil. Então, é um público que realmente tem que ter um cuidado maior.
E, Guga, assim, até pegando um gancho um pouquinho também do que foi falado, tem a questão das camadas, né? Por exemplo, eu li o Rodrigo falando que os dois, sei lá, você coloca ali uma inteligência dispositiva, alguma coisa silenciosa de início, que já pode detectar se é um ATO, se não é, se tem indício, para depois, de repente, passar para uma biometria, uma análise de documento, enfim, acho que esse fluxo também, de alguma forma... Você fazer essa orquestração, eu acho que tem ali talvez um trinômio ali de orçamento, né, usabilidade, né, e prevenção. Então, você faz uma orquestração ali se pautando por essas 3 variáveis, né? Como você falou, tem jornada que não faz sentido, às vezes, você ser tão restritivo, né, o risco é menor, mas tem outras que, por outro lado, o risco é maior e que você pode ser mais restritivo. Então, é um grande balé ali que precisa ser construído para que esses três vértices assim tentem ser os mais balanceados possíveis. Basicamente, você está sendo o maestro ali da orquestra, né? Porque cada ponto é um... Esse aspecto, vamos falar dos desafios embarcados no desafio de evitar a fraude. Essa questão do público vulnerável, né? É bem interessante porque o próprio regulador do sistema financeiro, o Banco Central, ele estabelece lá, em parceria com a FEBRABAN e tudo, o incentivo de que se criar uma identificação dentro das organizações do público vulnerável. E o público vulnerável pode ter várias dimensões. E a dimensão da questão da faixa etária, é uma coisa que talvez a questão se é uma pessoa nativa digital ou não, porque isso é uma coisa desafiadora, porque como instituição a gente evolui para um mundo digital e a gente sabe que as pessoas não acompanham a mesma curva. Mas você disponibiliza um device, e como é que esse cliente que não é nativo digital vai se comportar? Ele é vulnerável, mas ao mesmo tempo você está tendo que tratar. Então, esse é um ponto que não pode ser desprezado. Por isso que conhecer o cliente, né? Novamente, conhecer o padrão da fraude e conhecer o cliente, o comportamento do cliente é determinante, pessoal. Total, concordo. Eu acho que se a gente pegar uma visão 10 anos atrás, a mudança que ocorreu dentro da tecnologia foi absurda. E se a gente olhar para os próximos 5 anos, eu até comentei aqui a parte de cripto, blockchain, cada vez mais vai ficar mais complexo, né? E acho que a gente tem que realmente atender todos esses aspectos para conseguir lidar com toda essa parte complexa e que a gente não tenha nenhum tipo de vulnerabilidade. Fraude vai acontecer, né? Eu costumo falar para o time lá que fraude vai acontecer. O importante é não deixar ela escalar. Então, identificar de forma rápida, agir proativamente e garantir que ela não ganhe escala. Porque vai acontecer, mas não deixar crescer e virar uma catástrofe. Boa. Agora, em relação à questão de campanhas que a gente tem visto, né, muito no mercado, até a própria Serasa Experian, XP, tem feito de conscientização, né? No sentido de educar a população em geral acerca dos riscos de cair em determinadas técnicas de engenharia social, por exemplo, e ser alvo de ATO, de invasão de conta, às vezes a ponto de até invalidar alguns mecanismos nossos aqui do nosso lado, porque, né, a pessoa, enfim, cai, entrega todos os dados, entrega o acesso à conta, e aí cabe a nós, enquanto plataforma, enquanto empresa, definir se isso é fraude ou não. Claro. Então, eu queria saber, pode começar você, Rodrigo, primeiro, a importância dessas campanhas e o quanto isso pode reduzir o ATO, como a invasão de conta como um todo. Essa exposição que tem acontecido, acho que é super relevante, porque ensinar ao cliente que existe esse tipo de golpe é super importante, porque no momento que o fraudador entrar em contato com ele para fazer algum tipo de golpe, algum tipo de fraude, ele vai pensar, putz, já ouvi sobre isso e eu não vou cair, né? E públicos mais vulneráveis que não têm acesso a tanta tecnologia e tal, e não tem esses contatos que às vezes já caíram em algum tipo de fraude e tudo mais, eles são vulneráveis e vão acabar caindo. Então, se tiver uma rede passando na TV, se estiver passando no rádio, é super importante para que eles tenham essa ciência, né? Então, acho que quanto mais a gente tiver essa divulgação na parte pública, tanto de todas as instituições, parte da XP, Serasa, é super relevante. Acho que é basicamente isso. Quanto mais, melhor mesmo. Sim. Claro que sem perder a parte de dados. Então, assim, você vai ter que equilibrar os dois, né? Então, você vai ter tanto a parte de divulgação de pontos de públicos, onde você vai ter essa conscientização, mas também reforçando a parte de dados para conseguir garantir que você identifique caso tenha. Sim. Então, são várias camadas de segurança, meio que um plano de contingência para conseguir parar isso. Sim. Eu lembro que tinha uma máxima em segurança da informação que não existe patch para estupidez humana.
Eu acho que foi até o Bruce Schneier que falou, é um guru Ele foi muito de cibersegurança. Mas falou a verdade. Mas talvez era de uma época em que não existia conscientização. Né? Então, realmente, você criava toda uma estrutura de prevenção e de camadas que faziam a prevenção ali mais voltada para a cibersegurança, mas que muitas vezes estava atrelada a uma credencial. Né? E essa credencial, ela talvez não tivesse um controle, né, de qualidade de senha, que podia ser uma credencial frágil, consequentemente alguém, né, te dava a chave da fortaleza. Né? Claro. Você não precisava explodir a fortaleza, só bastava abrir a porta. Então, eu acho que isso veio de uma época em que realmente não se tinha tanta conscientização, né, que se delegava muita responsabilidade para o usuário. Tem um receio, né, Google? Assim, será que se fizer isso vai ser pior? As pessoas não tinham clareza, talvez, em tempos passados, se isso era bom ou não. E tem um ponto também que eu acho que é a parte da ganância, né, meu? Se eu não me engano, a primeira história que eu ouvi relacionada à engenharia social foi de uma pessoa que derrubou um disquete na época, há anos atrás, disquete ainda, né? Numa empresa, escreveu dentro assim, salários. E aí a pessoa que estava entrando na empresa achou, o que ela fez? Colocou o disquete no computador na hora e deu acesso ao fraudador. Então acho que muitas das vezes que a fraude acontece, né? Essa engenharia acontece sei lá, um iPhone novo por R$3.000. Então, tem muito a parte da ganância. Então, acredito que quanto mais tiver essa parte de mostrar para as pessoas que não é assim, elas vão pensar duas vezes antes de cair nesse golpe. Promoções fora e da usar realidade. os próprios clientes, né, para avisar as instituições quando ela entender que existe algo estranho. Exato. Né, uma oferta estranha, um site que se parece com o da instituição, mas não é. A gente pode usar isso em favor, né, da prevenção. Esse é um ponto, eu diria que fundamental. No passado não era. A gente depositava muito mais expectativa, esperança na tecnologia, no trabalho ali de prevenção, só que eu tenho uma visão bastante diferente hoje. Eu vejo que a parte da conscientização, ela talvez seja a principal alavanca aqui. Por tudo que a gente já falou aqui de avanço tecnológico. Por que eu digo isso? Porque essa questão da conscientização, ela efetivamente ela é escalável. Ela pode ser escalável, diferentemente de todo esse desafio que a gente tem aqui de tentar encontrar quase que uma agulha no palheiro ali com as tecnologias e com os dados. Ela pode ser escalável, só que ela tem alguns aspectos importantes. Primeiro, ela precisa ser muito bem pensada, né? Então, sobre o aspecto de conteúdo. Não? Então, qual é a melhor maneira de eu engajar essa pessoa para ela entender a mensagem que eu quero passar? Então, ela tem que ter um conteúdo. Exemplo, uma das coisas que mais me marcou foi isso a gente faz, isso a gente não faz. Então, na tentativa de tentar fazer a pessoa identificar o que é falso, pelos pontos que vocês falaram. Então, conteúdo é importante. A questão de direcionamento, né? Qual é o público e como eu me comunico com ele. Então, onde está o público vulnerável? Exato. Aonde está o público nativo digital? Como que eu me comunico? Então, isso aqui é muito importante. Então, e outra, né? E aí as grandes dilemas entre as áreas de segurança, a área de marketing e a área de negócio. Pô, se eu tenho um negócio, e esse é um grande debate, né? Exato. Eu não quero que você fique falando de fraude. Fraude não é um negócio legal. Certo? Não é legal. Esse tema não é legal. Eu prefiro falar que tem um produto bacana. Como é que você supera isso? Bom, eu digo como que eu trabalhei bastante isso. É segmentar. Por que eu vou falar de um problema X para um público que a relação dele com aquele problema é quase inexistente? Então, essa inteligência de você segmentar a sua comunicação, ela é vital. E ela muda o jogo. Então, esse é um aspecto importante. Aonde eu falo com as pessoas que eu preciso falar, e eu não tenho aqui uma comunicação over, né? Então, é estratégia, pessoal. No fim, é estratégia de comunicação. Sim, e outra coisa importante, só para concluir, outra coisa importante que já está aprovada. Há 10 anos atrás, a gente discutia nos grupos das instituições o quanto valeria a pena você falar mais abertamente e não falar abertamente. Quem aqui já não perguntou por que não sai uma reportagem? Porque vai causar pânico. Então a gente ficava naquela coisa. Causa pânico, que é um ponto a ser considerado. Sim, Então eu vou transmitir uma mensagem que o sistema financeiro é frágil, ou eu vou conscientizar isso, a gente já superou. Exato. Então as pessoas já estão mais abertas a interpretar. Então a gente evoluiu muito e eu recomendo que todas as instituições elas invistam nesse tema de conscientização. Tá? É difícil mensurar? Não temos dúvidas. Mas eu acredito que esse é um tema que é a maneira mais preventiva, porque ele nem entra na jornada da fraude. Exato. Sim, e se você olhar a parte cultural mudou bastante, né, nos últimos anos. Se você olha agora, tem bastante conscientização em relação a golpes e cada vez mais.
Então, acho que Não só realmente... financeiras, né? Todo o mercado, exato. né? A gente tem em vários aspectos. A gente tem bet, marketplace, todos estão investindo em segurança. Então, É um trabalho conjunto, né? A sociedade, quem ganha é a sociedade. Totalmente. Então, esse olhar que eu acredito também que contribui muito para todas as instituições, assim, eu não quero que o meu cliente tenha uma experiência ruim, mas o olhar de que o meu cliente também é um cidadão, é uma pessoa que está numa sociedade, que tem lá os seus problemas, suas complexidades, se a gente conseguir contribuir nesse aspecto, pô, o país ganha, né? O cidadão ganha, é uma coisa, tem muitos ganhos. Eu acho que o ecossistema de prevenção à fraude, antes eles tinham essa questão de ser mais se blindar. E se eu identificar uma forma de inibir a fraude, eu não compartilho. E isso tem mudado também, né? Então, acho que essa sinergia entre as empresas, ela ajuda. Porque a fraude que bate aqui vai bater também lá. Claro. Então, é uma coisa que golpes, ele vai bater tanto na parte de instituição financeira, marketplace, e-commerce. Então, quando você fechar uma porta para um fraudador na sua instituição, ele vai passar para uma outra. E o mercado é assim, né? Vai ser a mesma coisa ao contrário. Então, quanto mais compartilhamento, mais conversa, mais relação a esses eventos e também videocast, acho que essa iniciativa é muito bacana para trazer essa informação para as pessoas, né? Sim. Para a comunidade de prevenção à fraude. E eu acho também gerar um aware para todo mundo de que todos são possíveis vítimas, né? Exato. Porque eu lembro também que antigamente tinha disso, né? Não, pô, para que o fraudador vai querer... Para que alguém vai querer ter acesso a meu e-mail? Mas às vezes as pessoas se esquecem que antigamente o e-mail ele era um repositório de corrente, de PowerPoint, né? Hoje em dia não. Hoje em dia teu e-mail pode ter uma CNH tua digitalizada, tem um comprovante de residência, tem um extrato de banco, de um banco de investimento. Sim. Ajuda o fraudador a fazer um perfil ali e até entender se vale a pena ele investir mais numa coisa direcionada. Exatamente. Então, todo mundo acabou sendo um grande potencial ali de retorno para o fraudador. Em especial porque também o perfil do fraudador mudou. Né? Quando você olha 10, 15 anos atrás, o fraudador era um cara técnico. Para você roubar um cliente no internet banking, ele tinha um skill técnico. Ele não era um cara qualquer. Hoje em dia, né, com fraude as a service... Exato. A palavra estava aqui. Cara, eu chega... Eu ia falar do fraude GPT. Pô, ele aluga ali, né, a ferramenta... Escalou, né? Ele já, às vezes, era um fraudador do mundo offline, né, ou tinha alguma relação... E agora ele faz sem nenhum conhecimento técnico, muitas vezes. Então, é até para deixar ciente as pessoas de que qualquer canal, qualquer situação, ela pode ser passível de existir uma fraude. E não é mais aquela coisa sofisticadíssima, técnica, que, nossa, ele tinha que mover aqui muitas peças para conseguir fazer a fraude. Né? Sim. E eu sou bastante otimista, né? Eu procuro olhar sempre o copo meio cheio. Então... E os dados também, eles ajudam, né? A experiência. Eu vejo que a gente tem evoluído bastante. Eu acho que tem... E você vai ter aquele impacto geracional, as pessoas mudam. Então, são variáveis que a gente fica aí ainda em dúvida de como que vai ser daqui 10 anos. Mas, olhando um pouco aqui o histórico, a gente evoluiu bastante nessa questão de segurança na indústria financeira. E não só na indústria financeira. Se você for lá no mundo digital, né? Então, a gente evoluiu bastante. Eu acho que a gente está ganhando esse jogo, assim, de verdade. Essa guerra, a gente está vencendo ela, é a minha forma de ver. Tem muito problema? Tem, mas a gente tem vencido essa guerra. E olhar para o usuário, para o cidadão, seja para o cliente, é muito importante. Né? Ter o olhar do cliente, né? Trazer ele. Vamos fazer esse trabalho junto para que a gente consiga ganhar, em definitiva, essa batalha. Eu acho que é muito importante. E um dado que eu comentei com vocês há pouco, né? Se você for comparar o Brasil, o nosso país aqui, porque os fraudadores do Brasil são criativos, a gente sabe disso tudo, mas a nossa resposta como profissionais da segurança, as empresas, as companhias, as instituições, a resposta ela é muito contundente, há um nível de compromisso, no meu modo de ver, das instituições financeiras, das empresas de modo geral, que entregam serviços digitais, em canais digitais, é um compromisso muito sério. Então, o Brasil, ele responde, na proporção do problema gerado nesse país, ele responde ao problema. Se você pega exemplo de outros países, você vai ver que ainda tem um certo descolamento entre o problema e a resposta. Aqui não, que a gente tem respondido de forma muito contundente. E o próprio regulador, né? O regulador ajuda, pessoal. Então, assim, a gente vem aí de uma evolução, o Pix trouxe aí diversos benefícios para a sociedade, e ainda tem várias outras
coisas por virem ainda. E fica assim, a gente teve um problema ali no início, mas um lado positivo é que o regulador está muito aberto a ouvir as instituições financeiras. Foi um trabalho a 4 mãos, empresas, né, como vocês entenderam aqui, o que poderia oferecer, colocar à disposição das empresas de tecnologia. Então foi um trabalho muito conjunto e que trouxe um resultado espetacular, pessoal. Assim, ainda temos problema. Estou querendo diminuir aqui, porque a gente tem muito trabalho na mesa. Mas foi uma resposta à altura. Então, assim, também a gente precisa reconhecer. Valorizar, né? Tem que reconhecer e valorizar. Claro. Né? Eu acho que assim, como é que a gente... Agora, temos uma dificuldade de comunicar isso para o usuário, para o cliente? Existe. Mas é importante que o grupo saiba, quem trabalha no combate a esses problemas, saiba que o resultado está surtindo efeito. É assim que eu vejo. Sim, totalmente. E conectando todos os pontos, né? Acho que a conscientização, com a parte de comportamental do cliente, a parte do regulador, eu acho que tá tudo indicando uma melhora cada vez mais forte. Porque se você parar para pensar, o celular seguro que foi lançado há pouco tempo, a gente tem a parte do DICT, então toda essa conexão entre o ecossistema, entre as instituições, cada vez mais a gente vê essas iniciativas que visam reduzir realmente fraude. Então acho que fica cada vez mais difícil e cada vez mais caro para o fraudador conseguir potencializar aquele golpe dele. E a conscientização, a primeira camada do cliente ali, ele vai de boca a boca também falando. Então, vamos supor, uma tia sua que vai sofrer um golpe, ele vai perguntar para você, e você pode falar, não, isso é golpe. Então, cada vez... você não está direcionando a sua comunicação para uma pessoa, você vai espalhar essa comunicação. Isso dissemina, né? Exato, vai de boca a boca e cada vez mais as pessoas vão ter essa ciência do golpe. Então, acredito que a gente está caminhando super bem, acho que todas as iniciativas privadas, públicas estão indo super bem também. E o futuro aí tem bastante coisa, porque tem cada vez que a gente vai inovando e trazendo novas perspectivas de possibilidade de transferência, sim, a liquidez é mais rápida, como aconteceu com o Pix, aumenta a complexidade, mas também, ao mesmo tempo, melhora a vida das pessoas, né? A forma de pagamento e tudo mais. Guga, só para a gente encerrar mesmo, assim, no ponto de vista do ITO mesmo, tem algumas boas práticas também, né? Tipo, senha forte, né? Sei lá, a pessoa insiste em colocar, às vezes... A mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em todos os aplicativos do mundo. Exato. O fraudador sabe disso e uma técnica de ITO é testar a senha massivamente, ataque de força bruta, dá mais simples, dá mais complexo. Claro. Mas enfim, tem algumas práticas específicas para ITO que não também podem ser compartilhadas. Não pode abandonar, né? E assim é uma coisa que já mataram várias vezes, né? Mas ela permanece ainda. Não pode esquecer do básico. O básico bem feito não é fazer um controle de qualidade de senha, né? De trocas recorrentes ali, eu acho que é importante. Criar as camadas, né? Para você ter ali um failover, né? Caso a senha, né? não seja um ponto forte, você conseguir ser resiliente a outros tipos de ação. Mas eu, até só voltando rapidamente nesse ponto, até a Apple, né, lançou uma funcionalidade de informar ali que o celular, né, está numa situação mais crítica. E aí tem um outro assunto, acho que o próximo podcast até, que é a relação disso com a privacidade, né? Porque as lojas, elas estão sendo cada vez mais restritas em relação à privacidade, né? Então você não consegue muitas vezes fazer coletas que você fazia antes, né, em termos de dispositivo, mas, por outro lado, eles também estão ajudando no processo, trazendo funcionalidade, né? O Google com o Google Privacy Sandbox, né, tem já restringido uma série de informações, mas também está chamando o mercado para ajudar, né, e para testar. Né? A gente tem tido uma interlocução muito boa com eles. Então, eu acho que isso é até um outro assunto, mas voltando. Cada vez mais está claro, é verdade. Comportamental, como um todo, né? Isso. Acaba passando a fronteira. E forçando as ferramentas de prevenção à fraude a olharem para outras variáveis, né? Que é o que a gente comentou mais cedo. Então, não é só mais informação, muitas vezes, que você normalmente usaria só para prevenção à fraude. Você pode usar outras informações que estão em outras áreas da empresa, seja para fazer segmentação que o Lee falou de marketing, né? Que isso é segmentação de marketing de negócio. Né? Só que você está informando O teor muda, mas a lógica e assim, a estratégia é igual, né? Existem sinais que a gente nem sabe que pode ser aplicado e que tem grande relevância na tomada de decisão de fraude. Uma vez eu estava numa palestra e eu vi, acho que... Eu não lembro se era o head de uma dessas empresas de carona de carro. E ele falou, quando chove, a fraude cai. Então, tipo, tem umas coisas meio que... Ou então era... Eu não me recordo se era... Eu não posso afirmar que era fraude cai. Mas, tipo, era assim... Quando chove, a gente tem menos incidência tem uma mudança ali no comportamento. Exato. E assim, o chover era uma variável
poderia entrar no modelo Será para que falar cai o alguma Wi-Fi, coisa não? do comportamento do cliente, sabe? É o trabalho do dado, né? Você Então. Você tem que ser obcecado para entender e Exato, encontrar as acho que relações. ser obcecado pelos dados é o ponto principal para identificar esses sinais e conseguir aplicar de forma efetiva. Sem dúvida. Mas só para finalizar É assim, amarrar o Itio, a questão das boas parênteses práticas. maluco que eu fiz aqui. Não, interessante. Acho que Mas eu acho que é o que a gente, um pouco do que a gente discutiu já, né? Que são criar essas ferramentas, esses mecanismos que você tem que dosar, né? O quanto de fricção e de risco você está sujeito para aquela jornada, aquela parte da jornada, né? E não depender só de um aspecto, né? Nesse caso aqui da senha, mas poderia ser de outra coisa também, de outra validação, de uma biometria, né? Eu acho que nada isoladamente vai ser uma solução perfeita, né? É o conjunto ali que vai trazer a melhor experiência, que também não vai ser perfeita, né? Mas o ideal é sempre chegar o mais próximo possível, né, da perfeição. Fraude zero, como a gente falou, é fácil, né? É O fácil, negócio talvez é não que... seja, do seu ponto de vista de negócio, seja uma boa escolha. Exato. Enfim. Bom, gente, encerramos por aqui. Agradeço a presença de vocês três. Muito obrigado pelo episódio de estreia especial. Guga, alguma consideração final sobre o tema? Dá um tchau pra galera aí. Pô, queria agradecer. Agradecer a presença aqui do Rodrigo, do Lee, da tua interlocução também aqui, Edu. E eu acho que é um tema, né, como a gente já comentou aqui, é um tema antigo, né, um problema antigo, mas que está endereçado, né, que a gente tem ferramenta, capacidade, gente boa para lidar com isso. A gente tem acompanhado a evolução dos fraudadores, né, por sorte é um jogo contínuo, né? Ele não acaba, então a gente está sempre também evoluindo do nosso lado e eu estou ansioso aí pelos próximos capítulos aqui. Muita coisa para abordar. Rodrigo, obrigado e também Agradeço super o convite, acho que essas iniciativas são super relevantes, até que eu estava comentando ontem, estava com o pessoal de prevenção à fraude ali que trabalha na mesa e os analistas perguntaram, como é que eu faço para aprender mais sobre prevenção? E eu acho que ter esses pontos assim de acesso com informação e com esses insights é super relevante. Então, parabéns aí pela iniciativa. Li, agradeço você também pela vinda. Eu que agradeço aqui, Gustavo, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão importante e de verdade espero que o conteúdo possa ajudar aqueles que estão junto com a gente, né, no combate à prevenção à fraude, no combate à fraude, na prevenção, e os clientes de modo geral, né, os cidadãos de modo geral, que possa olhar para o conteúdo e possa, né, entender o assunto como um assunto relevante. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos, obrigado a você também por ter acompanhado. Fique ligado nas nossas redes sociais, se inscreve no canal da Serasa Experian no YouTube, e como dito, a gente está só começando, esse foi o episódio de estreia e vem muito mais conteúdo relevante, muita coisa legal por aí. Um abraço, até a próxima, valeu gente. Show, valeu.